alunos, vamos lá para mais uma aula de Direito Penal, continuando aqui no título 6 dos crimes contra a dignidade sexual, capítulo 1 dos crimes contra a liberdade sexual. E aí então, nós estamos diante do artigo 215, com a nova redação dada pela Lei 12.015 de 2009, que diz que ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena de reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também a pena de multa. Então, algumas considerações iniciais nós temos que traçar aqui. O primeiro aspecto nesse caso específico, nós percebemos aqui que não há a presença de nenhum ato de violência ou de grave ameaça contra a vítima. Na verdade, ela pratica o ato, mediante ali, imbuída, colocada numa situação de fraude ou qualquer outra circunstância que dificulte a livre manifestação da vontade, ou seja, em situações diferentes, a vítima não praticaria aquela circunstância da forma em que foi praticada. Então é importante dizer, nesse primeiro momento, que este crime é praticado sem violência ou grave ameaça. Aqui ainda é importante nós questionarmos aqui alguns pontos relevantes. Será que apenas aqui se trata dessa violência física? Será que aqui não estaria também aí presente a violência moral? Então são alguns aspectos aí que nós vamos discorrer durante a análise deste tipo penal. Quando nós começamos a analisar o núcleo do tipo, na verdade ali o que se coloca em consideração é o ter, ou seja, é conseguir, alcançar, obter, sendo objeto a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Lembrando aí que quando nós tratamos de atos libidinosos, qualquer conduta que fira a dignidade ou a liberdade do indivíduo é considerado um ato libidinoso. O mecanismo para atingir o resultado pretendido é a fraude, outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Assim, nós temos que esse é um tipo misto, ou seja, não se exige, na verdade, que todos os verbos, todas as elementares sejam praticadas, mas, alternativamente, qualquer uma dessas condutas praticadas, o crime ali já estaria, então, em tese, praticado e consumado. E aí eu cito, então, no próximo slide, uma jurisprudência do Rio Grande do Sul que esclarece muito bem este tema. Nós temos aí esse recurso de apelação, crimes contra a dignidade sexual, violação sexual mediante fraude, fato 2, ofendida Rosana. Então, o que é que nós vamos absorver aí desta circunstância? Diz lá a jurisprudência que o artigo 215 do Código Penal pune a conduta do agente que mantém conjunção carnal ou pratica outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, caso que não vinga a pretensão de absolvição do réu por insuficiência de provas relativamente à materialidade e autoria do segundo fato narrado na denúncia. Tendo em vista que a palavra da vítima que revelou que apelante, na condição de médico, além de realizar exame de toque retal, para o qual estava legitimado, também apalpou seus seios e introduziu os dedos dele na sua vagina, sem a sua permissão, violando a sua dignidade sexual. E aí, então, passando a dosimetria da pena na sua manutenção. Caso dos autos que recomenda a manutenção da pena aplicada ao acusado na sentença, pois em sintonia com os critérios de necessidade e de suficiência para a prevenção e reprovação do crime, bem ainda a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Então, a este caso aí, sob análise, o recurso foi
negado o provimento. Então percebam que, na verdade, ali a vítima ela acaba se colocando numa condição, numa situação para a prática do crime. Eu cito aqui uma outra jurisprudência do TRF2 que diz: a conduta descrita no artigo 215 do Código Penal poderá ser realizada através de qualquer meio que dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, ainda que não tenha sido esclarecida a questão acerca do efetivo poder de determinar a alta hospitalar do paciente. O réu afirma que não detinha tal capacidade. Restou comprovado no curso da ação penal que a vítima se encontrava em estado de agravada fragilidade psicológica, de certo, tornando comprometida a sua livre manifestação de vontade, na hipótese em exame, constando dos autos a informação de que havia sido internada por tentativa de suicídio. E aí vocês podem conferir, então, essa jurisprudência do TRF2 lá na ação penal, que tem por número 0018359 38 2014 402 5101, E aí vocês vão poder então perceber um outro caso semelhante, da qual também se aplica esta regra do artigo 215. Quando nós tratamos aí do sujeito ativo e do sujeito passivo, logicamente que não se exige nenhuma capacidade, nenhuma condição especial para ser vítima ou para ser autor deste crime. Então, é um crime em que qualquer pessoa pode cometê-lo ou pode ser vítima. Com relação à conjunção carnal, no seu conceito lato, é a cópula vagínica, ou seja, a introdução do pênis na cavidade vaginal. Por certo, quando nós tratamos aí do ato libidinoso, é qualquer conduta capaz de gerar no autor um prazer sexual, ou seja, a satisfação, a lascívia. Então, ato libidinoso é qualquer situação que possa gerar no sujeito ativo este prazer, então, sexual. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, logicamente que ele não se admite aqui a prática do crime culposo, É necessário o dolo, a manifestação, a vontade livre e consciente da prática desta conduta, ou seja, de enganar, de criar um engodo, de criar uma condição para colocar a vítima numa condição de fraude, no estado de fraude, e aí então poder se satisfazer, poder ter qualquer benefício sexual que, senão por essa situação, essa pessoa não teria. E aí o próprio conceito de fraude, então, nos diz que é esta a utilização do ardil, do engodo, do engano, meio que impeça ou dificulte a livre manifestação. Pode tratar-se de qualquer mecanismo disposto a conturbar o tirocínio da vítima. Naturalmente, não se refere o tipo penal a qualquer forma de violência ou grave ameaça. Liga-se o mencionado meio a artifícios semelhantes à fraude. Por isso, exemplificando, a vítima relativamente alcoolizada pode aquecer a relação sexual, sem estar na plenitude do seu raciocínio. Porém, se ela estiver totalmente alcoolizada, nós estaríamos aí diante de um estupro de vulnerável, alguém que não pode, que não tem condições de se defender, de resistir a esta investida do agressor. Nós poderíamos ali no momento inicial, talvez, ter uma confusão entre o artigo 217-A, com a aplicação do artigo 215. E nós vamos traçar aqui alguns critérios para que não reste nenhuma dúvida sobre estes dois tipos penais. Lembrando aí que o artigo 217-A trata do crime de estupro de vulnerável. Então, aqui nós não estamos diante de um estupro de vulnerável, inicialmente pelo fato de que a vítima não tem retirada de si totalmente a capacidade de resistência ou a capacidade de discernimento. Então essa preocupação ela é de fato importante. Por quê? Num primeiro contexto, nessa diferenciação entre o artigo 217-A
e o artigo sobre estudo, né, sobre estudo, que é o artigo 215, nós poderíamos ali, dentre essas características, né, de distinção, perceber o seguinte: no contexto aí do artigo 217-A, em qualquer das suas duas hipóteses, busca-se uma ausência de discernimento para a prática do ato, ou a completa falta de resistência, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa não compreender o que está sendo feito. Outra é ela compreender, mas não poder ali naquele ato se defender, resistir a esta investida. Uma outra característica diferenciadora é que no artigo 215 está-se então diante de um aspecto relativo dessa livre manifestação, ou seja, a vítima, mesmo enferma ou deficiente, tem condições mínimas de perceber o que se passa e manifestar a sua vontade. O mesmo se diga acerca da resistência. Quando esta for relativa, insere-se na conduta do artigo 215. E aí, como nós já havíamos dito, quando ela for absoluta, então nós estaríamos diante do artigo 217-A do Código Penal. Um outro fato fundamental para nós podermos compreender este estudo é verificar os fatos antecedentes a tal relação, bem como o que houve depois. Em outros termos, tratando-se de pessoas que se conhecem, já mantiveram relações noutra data, bem como continuam a se comunicar normalmente após o ato sexual, não há que se falar na figura do artigo 215. Reserva-se esse tipo penal para o caso de pessoas estranhas, como regra em que uma sóbria leva a outra embriagada para a cama, mantendo qualquer tipo de ato libidinoso, do qual a pessoa ofendida não tem plena capacidade de entender. Nós temos outras jurisprudências que tratam também deste tema, como, por exemplo, o fato daquela pessoa que tem lá um diagnóstico de doença incurável, que busca em outra, que promete ali que se ela pratica determinado ato, ela será curada. Então, essa promessa, esse engano, esse engodo da cura, nesse momento em que a pessoa está ali mentalmente também abalada, o que nos traduz aí uma relativa incapacidade de manifestação ou de compreensão dessa fraude em que ela está sendo inserida. E aí nós temos vários aspectos que podem ser analisados, casos concretos que recentemente foram noticiados no Brasil, e já temos aí, como eu disse agora há pouco, muitos julgados e já confirmações em tribunais de que se trata da prática do artigo 215. Quanto ao objeto material e jurídico deste crime, logicamente que o objeto material é a pessoa que sofre a violação, enquanto o objeto jurídico é a liberdade sexual. Aqui não se mede a dignidade somente, aqui se mede a possibilidade, a condição da pessoa poder resistir, poder compreender aquilo que lhe está sendo feito ou não. Quando nós, então, analisamos mais profundamente este crime, na sua classificação, nós temos que ele é um crime, então, comum. Nós já vimos lá que qualquer pessoa pode praticar essa conduta. Nós temos que é um crime material. Ele tem que produzir, ele tem que ser capaz de produzir aquilo que a legislação e a doutrina chama de resultado naturalístico, ou seja, a conjunção carnal ou o ato libidinoso. Para tanto, não se exige uma forma vinculada, uma conduta específica. Por isso, esse crime é classificado como de forma livre. Ele é comissivo, em que a conduta, de acordo com o verbo inicial do próprio artigo, determina que implica em uma ação. Porém, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, também se admite aí a prática deste crime na forma comissiva por omissão. Da mesma forma, aí, dentre as classificações que se aplicam a este crime, ele é um crime instantâneo. Não há possibilidade dele se prolongar no tempo. A simples prática do ato, por si só,
já teria ali a prática, a consumação deste crime. Neste crime, exatamente, ele produz um dano, seja de ordem física, seja de ordem psicológica. É um crime na qual não se exige aí a participação, de mais de um indivíduo para que ele possa ser praticado. Porém, também não se proíbe a aplicação do artigo 29 do Código Penal, que seria o concurso de agentes. E aí nós teríamos, então, um motivo para aumentar a pena da prática deste crime. Por ser um crime, então, plurissubsistente, aquele que, de regra, ele exige várias condutas, então nós temos que, por certo, também se admite a tentativa, em que o crime não se consumará por circunstâncias alheias à vontade do agente. Algumas características próprias podem advir da conduta ou da condição do autor e da vítima. Nós temos que, se essa relação for mantida com menor de 14 anos, estaríamos aí diante de um estupro de vulnerável. Por quê? Porque o menor de 14 anos, ele é um ser humano ainda em desenvolvimento, tanto físico quanto mental. Então, a sua vontade, mesmo que haja uma concordância, ela é limitada, ela é viciada pela própria lei, já que essa pessoa não tem capacidade de discernimento ou de decidir determinadas condições. A sua autorização e a sua vontade não são capazes aqui nesse momento de excluir a ilicitude da conduta do agente. Quanto ao próximo crime, nós temos aí o artigo 215-A. Ele é um crime muito recente, ele foi incorporado à legislação penal pela Lei 13.718 de 2018, e ele diz para nós então: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. É um caso muito que chamou muita atenção, foi o fato de um homem no metrô ejacular em uma mulher. Então, naquele momento, nós não tínhamos uma figura típica para aquela conduta. Se chamássemos de estupro, seria muito grave. Se simplesmente interpretasse ele como uma contravenção penal, de importunação ao pudor, seria muito pouco. E aí houve-se então essa necessidade da adaptação do caso concreto a uma figura típica. E aí surge então o artigo 215-A, que traz como cominação para essa prática ilícita a pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o fato então não constitui mais grave, um crime mais grave, como por exemplo o estupro ou o estupro de vulnerável. Então aqui seria a conduta simples, no contexto legal, logicamente, já que não é um ato simplório, praticar contra alguém, ou seja, contra um ser humano, uma pessoa determinada, não é um crime coletivo, não é um crime que se pratica contra pessoas indeterminadas, não. Aqui existe uma vítima determinada, e sem anuência dela o ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Aqui já surge um primeiro questionamento. Primeiro, se essa vítima anui, há crime? Não, não há crime nenhum. O problema aqui está na anuência ou na ausência da anuência para a prática deste ato libidinoso. Até porque as pessoas têm liberdade em concordar ou discordar, em desejar, em praticar ou não praticar atos libidinosos com aquelas pessoas que forem de seu agrado e forem, logicamente, devidamente autorizadas a praticar essa conduta. Quando nós, então, analisamos o núcleo do tipo, sejam ali as elementares, praticar, o verbo, uma conduta principal, significando, então, realizar, executar. Esta realização refere-se, então, ao ato libidinoso, e como nós já vimos, o ato libidinoso ele é muito amplo. Nós não temos uma relação, um rol taxativo daquilo que pode ou não ser um ato libidinoso, mas é tudo aquilo que fere a liberdade, mas também a dignidade de determinadas pessoas, ou, logicamente, da vítima ali no caso concreto. Para deixar claro
a existência de uma vítima direta e não algo voltado à coletividade. Inseriu-se a expressão contra alguém. Então, não é um crime coletivo, mas é um crime que tem ali uma vítima determinada. E mais importante que isso, como nós já comentamos, sem a sua anuência. Então, nós temos que é importante que a vítima, nesse caso concreto, expresse a sua discordância, né, de forma implícita ou de forma explícita. É importante que perceba o autor do fato que ele pratica aquela conduta contrariamente à vontade da pessoa. Observa-se ainda que satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro praticando um ato contra alguém, ou seja, a conduta incriminadora é essa satisfação, e não a prática do ato libidinoso em si. Esta última leva àquela, ou seja, subordina-se à principal. Enfim, né? Apesar de defeituoso em nosso ordenamento jurídico, o tipo penal permite a compreensão da conduta a ser punida. Qualquer um que realize o ato libidinoso em relação a outra pessoa, satisfazendo o seu prazer sexual sem que haja concordância válida das partes envolvidas. O fato aqui de não haver a concordância simplesmente é porque a pessoa não sabe, ela não foi questionada, ela não foi perguntada também por isso. Às vezes ela só vai perceber a prática do outro após a consumação deste crime também. Então, surge aí também essa outra colocação. Em cenário sexual, pessoas acima de 14 anos podem dar consentimento válido para o contato sexual. Por outro lado, sem consentimento, inúmeras condutas podem ser inseridas no contexto do novo crime, como, por exemplo, masturbar-se na frente de alguém de maneira persecutória, ejacular em alguém ou próximo à pessoa, de modo que esta se constranja, exibir o pênis a alguém de maneira persecutória, tirar a roupa diante de alguém igualmente de maneira persecutória, entre outros atos, né, envolvendo libidinagem, desde que se comprove a finalidade específica de satisfação da lascívia, ao mesmo tempo em que se constranja a liberdade da vítima. Afinal, nós temos que levar em consideração o fato de que quem faz xixi na rua pode até exibir o pênis, mas a sua finalidade não está em nenhum momento ligada a um prazer sexual, mas sim a uma necessidade fisiológica. O mesmo se diga do ato de tirar a roupa. Pode até ter conotação artística, naturista, necessária para algo, mas sempre desprovida de libidinagem. Quanto ao menor, então, de 14 anos, conforme nós já tínhamos visto, considerando-se inexistir consentimento válido para qualquer ato libidinoso, deve-se analisar o caso concreto, ou seja, conforme a espécie do ato praticado pode configurar o estupro de vulnerável ou a importunação sexual. Por isso, nós não podemos concordar de uma maneira absoluta que toda bulinação libidinosa ao menor de 14 anos automaticamente seja um estupro de vulnerável. Essa é a tendência dos tribunais em analisar o caso concreto, em verificar o estado de consciência de adequação social deste menor de 14 anos. Então é importante aí também compreender algumas questões culturais, algumas questões regionais com relação à idade. Lembrando, né, e é importante frisar-se isso, que para o Estatuto da Criança e do Adolescente não se considera de forma específica a idade de 14 anos, porque a criança é toda pessoa que tem até 12 anos incompletos, enquanto o adolescente é toda pessoa que tem 12 anos completos até 18 anos incompletos. Então não existe a figura ali no Estatuto da Criança e do Adolescente dos 14 anos. Essa é uma construção penalista
né, incriminadora. E seria importante aí nós pacificarmos, então, essas idades, né, entre o que é criança, o que é adolescente e as permissibilidades de cada qual para a prática desta conduta. Outra situação relevante aí que nós tratamos nesse artigo sob estudo é com relação ao sujeito ativo e o sujeito passivo deste crime. Logo, qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo e o sujeito passivo, já que não se exige aí nenhuma característica especial para que este crime seja então praticado. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, ou seja, com que intenção se pratica essa conduta, logicamente que é o dolo, né? Ou seja, não se admite aí a forma culposa, já que tem que haver o desejo da satisfação à própria lascívia ou à de terceiro. Quanto ao elemento normativo referente à ilicitude, é o consentimento. Havendo consentimento, não há crime. Não havendo consentimento, nós teríamos então a prática desta conduta ilícita. Quanto ao objeto material, é a própria pessoa contra a qual é praticado o ato libidinoso ou contra aquela pessoa a que é dirigido a prática deste ato libidinoso. Já quanto ao objeto jurídico, e aí é importante nós frisarmos isso, ele inclui tanto a dignidade, porque ela está ali inserida de forma mais específica no cenário da liberdade sexual. Então, na verdade, aqui existe uma questão muito mais moral, né? É importante levar em consideração isso, do que simplesmente a liberdade que as pessoas têm de terem contra si praticado os atos dessa natureza, mas sim também essa questão da dignidade. E lembrando que dignidade aí ela acaba abordando um critério subjetivo, pessoal. Quanto à sua classificação, nós temos que ele é um crime comum, como nós já falamos, não exige aí a característica especial de nenhuma das partes envolvidas. Ele é um crime material, porque ele exige um resultado naturalístico. Da mesma forma, não se exige uma forma vinculada ou fixa na prática desta conduta. É um crime praticado comissivamente, ou seja, por uma conduta, por uma ação positiva. Ele é instantâneo nesse momento da satisfação da lascívia. É um crime de dano. É um crime unissubjetivo, já que não se exige a participação de mais de um indivíduo para a prática desta conduta. É um crime plurissubsistente, porque normalmente ele depende de mais de um ato. E, logicamente, ele pode não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente, e assim, então, é um crime que admite tentativa. Nós temos que levar em consideração um fato importante, já que ele não é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, existem alguns benefícios penais que a ele se aplica, como, por exemplo, a permissão da suspensão condicional do processo, como, por exemplo, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ou até mesmo pela aplicação do sursis penal, ou seja, a não aplicação da pena, já que ele tem uma pena de até 4 anos. Então é importante aí nós frisarmos também que a este crime se aplicam alguns benefícios penais. Com relação aí ao crime do artigo 216-A, que é o crime de assédio sexual, nós temos como redação dada aí pela Lei 10.224 de 2001, que diz o seguinte: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Percebam aí todas as limitantes que nós temos com relação a este crime. Primeiro, tem que haver um constrangimento. Segundo, nós temos que ter a obtenção de uma vantagem ou favorecimento ligados à sexualidade. E mais que isso, tem que haver ali uma prevalência, uma condição superior, de superior hierárquico, ou ascendência inerente. E aí a limitação é ainda maior. Exercício de emprego, cargo ou função.
a pena é de detenção de 1 a 2 anos. O parágrafo único foi vetado. O parágrafo 2º, acrescentado pela Lei 12.015 de 2009, diz a pena é aumentada de até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. E aí nós estamos, então, compreendendo que, como se trata de um crime normalmente praticado no ambiente de trabalho, né, o menor de 18 anos estaria ali na condição de aprendiz ou de estagiário. Então, é uma das características também deste parágrafo 2º, quando nós o analisamos de uma forma mais detida. Quando nós pensamos aí da análise do núcleo do tipo, primeiro nós temos que pensar e compreender que ele é um crime que veio em boa hora acrescido ao Código Penal, já que ele traz aqui o preceito constitucional da igualdade, né? Então esse crime, né, o assédio sexual, ele tanto pode ser praticado por homens quanto por mulheres ou por qualquer pessoa, né? Logicamente independentemente da sua condição ou opção sexual. Quando nós vamos ali analisar o núcleo do tipo, o verbo constranger, né, ele tem um significado variado, embora prevaleça quando integra tipos penais incriminadores, o sentido de forçar alguém a fazer alguma coisa, logicamente, contra a sua vontade. Então esse é um aspecto muito importante que nós temos, porque do contrário, né, esse forçar, se estiver diretamente ligado à violência ou à grave ameaça, nós estaríamos ali diante do estupro. Então é importante aqui que esse constrangimento não chegue aí a patamares que possam estar ali diante de uma violência ou de uma grave ameaça. Quanto à crítica à figura penal, logicamente existem muitas questões aí a serem analisadas e uma situação também de instabilidade, né? Dando aula sobre esse tema aos meus alunos, eu lembrei de uma música, não sei se todos conhecem, pesquisem aí no YouTube, né? O cantor é o Amado Batista e o nome da música é Secretária, onde lá na música ele fala do medo que ele tem, né, de expor a paixão que ele nutre pela sua secretária e deste ato aí ser confundido ou dele ser interpretado na prática ilícita do assédio sexual. Então, como é que ficam essas relações no ambiente de trabalho? Não pode um diretor, não pode um supervisor se apaixonar ou ter uma relação ou dizer que simplesmente está ali apaixonado por outra pessoa que lhe é subordinada? Então, logicamente, ficam aí muitas questões a serem analisadas subjetivamente em razão disso, né? Então, essa crítica que se faz é, na verdade, compreender, e eu concordo com ela, né? Não compreendendo que essa figura típica não deva existir, não é isso. Mas muitas situações podem ser resolvidas na esfera civil ou na esfera trabalhista, né? E não deveria ser tratado de uma forma ampla na esfera criminal. A esfera criminal ela deve ser aplicada a este caso concreto, em última hipótese, como medida de exceção, quando não puder ser resolvido este fato, né, na esfera civil ou na esfera trabalhista. Quanto ao sujeito ativo, então, nós temos que pode ser qualquer pessoa que tenha uma ascendência em relação à vítima. E essa é uma ascendência, então, laborativa. Quanto à vítima, logicamente, é aquela pessoa que está numa condição, num menor escalão profissional. Então, aqui não é um crime comum, mas é um crime próprio, já que ele exige condições específicas tanto para o autor quanto para a vítima. Da mesma forma, como eu disse agora há pouco, levando-se em consideração o elemento subjetivo da conduta ou do tipo penal, ele deve ser uma conduta dolosa. Porque se for aquela pessoa desprovida da intenção de praticar o crime, ou de forçar, ou de constranger, ou de criar uma situação desconfortável para a vítima, nós estaríamos diante de um fato atípico.
Então não existe aqui que se considerar o crime na modalidade culposa, mas sim somente na modalidade dolosa. E um outro fato importante aí que nós devemos considerar é a seriedade da ameaça. E esta ameaça tem que estar então também relacionada a essa satisfação, a esse favor sexual subordinado, porque do contrário, também nós não teríamos aí a prática deste crime. Um outro aspecto importante, e aí a doutrina é vacilante nesse aspecto, é se essa ameaça ela deve ser justa, né? Nos parece aí que seria uma forma mais acertada, independentemente se a ameaça é justa ou injusta. Sendo uma ameaça, sendo uma conduta dolosa na busca deste favorecimento sexual, independe aí se ela é justa ou injusta, ela tem que ser capaz de gerar na vítima o medo, o temor, né, o constrangimento. Essa é a interpretação que para nós aí é uma interpretação mais adequada, já que a proteção legal aqui neste capítulo prevê esta possibilidade. Com relação aí ao conceito do que seria o superior hierárquico, nós temos na verdade que existe aí uma situação muito complexa nessa definição, já que ele tem que ter uma ascendência direta, um poder imediato sobre essa pessoa, para que ele possa, assim, ser o autor do fato típico. E aí, logicamente, que vai surgir a dúvida. Então, quer dizer que duas pessoas ocupando o mesmo cargo, uma não tendo ascendência sobre a outra, esse crime não pode acontecer? Pode. Ele pode acontecer também. Desde que uma delas, em razão do tempo de trabalho, em razão de promoções internas, possa ter uma ascendência sobre os demais, mesmo tecnicamente ocupando o mesmo cargo. Então essa ascendência, ela é na verdade uma superioridade ou simplesmente uma preponderância que existe, e aí nós vemos então uma figura mais relativizada sobre o fato, e em que nós não podemos considerar o fato de que, como diz ali, olha, não há qualquer possibilidade de haver assédio sexual quando envolver empregados de igual escalão, tampouco quando de menor autoridade assediar o de maior autoridade. Por isso que existe ali a preponderância. Nem sempre ele é superior, mas existe uma preponderância sim sobre de um funcionário sobre o outro. Que seja ela momentânea, que seja ela transitória, tá? Uma outra situação aí que é um aspecto legal, de que aquele que está então num cargo inferior nunca poderia cometer este crime contra quem está num cargo superior, já que ele não tem preponderância ou não tem superioridade sobre esta outra pessoa. E aí então nós ficaríamos somente para a resolução deste conflito na esfera civil ou na esfera trabalhista. A questão importante aí a se tratar também é com relação ao objeto material e ao objeto jurídico. O objeto material, logicamente, que é a própria pessoa que sofre o constrangimento, enquanto o objeto jurídico, nesse aspecto, percebam aqui a diferença, é a liberdade sexual. Neste crime específico, não se considera que a dignidade, como no crime anterior, mas somente a liberdade. Conforme nós já tínhamos dito e visto, então, nós já comentamos alguns aspectos da classificação desse crime, nós já sabemos que ele é um crime próprio. Ele é um crime formal, ou seja, ele não exige um resultado naturalístico. A simples conduta do indivíduo, por si só, já é ilícita. Então, essa é uma questão bastante importante aí. Ele é um crime comissivo, que também admite a prática dessa figura ilícita nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que seria o crime comissivo por omissão, aquele que tem, na verdade, ali o dever legal de impedir que essa conduta aconteça. Se ele permite conscientemente, estaria então concorrendo para com ela. Ele é um crime instantâneo, unissubjetivo. Alguns autores dizem que ele pode ser também unissubsistente, praticado num único ato. Plurissubsistente, em que poderia se admitir ali a prática em mais de um ato. Quando? Como?
Por exemplo, se ele for praticado por escrito, seria uma das formas aí em que ele poderia se admitir na forma plurissubsistente, porque do contrário seria um único ato, né? Ou constrange, ou fala, ou cria-se essa situação, ou ela então não vai existir. E conforme o caso concreto, então ele pode admitir a tentativa na forma plurissubsistente e ele não admite tentativa na forma unissubsistente, ou seja, no único ato, porque ou ele é praticado ou não é praticado. A ação penal deste crime, ela sofre uma alteração em razão da Lei 13.718 de 2008 e passa então a ser uma ação penal pública, tá joia? Então ela é uma ação penal que só pode ser proposta pelo Ministério Público. Existe aí então uma causa de aumento de pena, como nós já vimos, no caso aí da pessoa ser menor de 18 anos. Então esse é um aspecto bastante relevante que faz com que deva ser analisado ao caso concreto e, logicamente, a data do fato, já que essa questão ela deve ser analisada quando da prática da conduta. E aí chegamos então ao capítulo 1A, que foi criado, aí foi incluído ao Código Penal, acrescentado ao Código Penal, pela Lei 13.772 de 2018, que fala da exposição da intimidade sexual. Pessoal, é muito importante aí nós analisarmos este crime, já que ele é um crime tanto quanto mais recente e ele está aí diretamente relacionado com os meios de comunicação, né? Essa divulgação, o direito à imagem, o direito à proteção da intimidade do indivíduo. O artigo, então, 216b fala em produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo ou com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Pena de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Então, nós vamos ter que analisar esse crime sobre 2 aspectos. Primeiro, o aspecto do caput. Segundo, o aspecto do parágrafo único. Quando então nós analisamos o caput deste crime, em produzir, fotografar, filmar, é importante que haja ali a ausência de autorização dos participantes. Por quê? Porque se houver uma autorização, o fato então ele é atípico. Logicamente que, se a vítima for menor de 18 anos, essa manifestação de vontade não tem valor legal e esse fato deverá então ser tratado sobre o aspecto, sobre a determinação legal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quanto ao sujeito ativo e passivo, não se exige aí nenhuma característica própria, nenhuma característica particular. Por certo, então é um crime comum em que qualquer pessoa pode praticá-lo. Da mesma forma, já se percebendo aí a estrutura do crime, é um crime que só pode ser praticado de forma dolosa, não se admitindo então a figura culposa desta figura ilícita. Quanto à sua classificação, ele é um crime comum, formal, já que ele não exige um resultado naturalístico, de forma livre, comissivo, instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente e, desta forma, ele admite tentativa. Assim como o crime anterior, ele também possui os seus benefícios penais, ou seja, é considerado como um crime de menor potencial ofensivo, que admite a transação penal e, fora disto, admite a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito nos termos lá do artigo 44 do Código Penal, e ainda é possível a aplicação do sursis penal, ou seja, deixar aí de aplicar a pena ao condenado. Nós temos aí, então, neste nosso último slide, já caminhando para o final dessa nossa aula, a análise do núcleo do tipo relacionado ao parágrafo único do artigo 216A, que fala sobre realizar, cujo objeto é a montagem
é criar uma situação falsa na qual você insere pessoa que de fato ali não estaria, criando nela então, criando contra essa pessoa, na verdade, a prática deste mesmo crime, a prática desta mesma conduta, lesando então a sua intimidade, lesando a sua privacidade, aquilo que compete à sua sexualidade. Com relação a esse parágrafo único, nós temos aí também que é um crime comum, qualquer pessoa pode praticá-lo. Da mesma forma, é um crime doloso, em que a pessoa tem que ter a consciência livre, espontânea, de que ele está ali incluindo uma pessoa que não estava em uma cena de nudez ou um ato sexual ou um ato libidinoso. Então ele cria uma situação contra alguém que de fato não estava naquela condição. Com relação ao objeto material e jurídico, nós temos que o objeto material é a montagem, ou seja, a foto, o vídeo, o áudio ou qualquer outro meio similar que possa expor essa pessoa a uma cena de nudez ou de ato libidinoso que de fato ela não estava. Quanto ao objeto jurídico, ele protege aqui a dignidade sexual, que está diretamente ligada à intimidade e à privacidade do indivíduo. Quanto à sua classificação, ele é um crime comum, de forma livre, é um crime formal que não exige um resultado naturalístico da sua conduta, é um crime comissivo, instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente, plurissubsistente, que tem que ser praticado por mais de uma conduta, e aí então admite a tentativa. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço e bons estudos.